Meu nome é Giovana e hoje eu vou falar um pouquinho sobre como incentivar meninas nas áreas de STEAM. Antes de começar, eu queria falar um pouquinho, agradecer mesmo a Campus Party pela oportunidade de estar aqui e também, enfim, agradecer a presença de vocês. E é isso, vamos começar. Espera. Epa. Não está indo aqui. Bom, sempre que eu começo a falar de STEM, eu gosto de falar o que é. Porque por mais que pareça óbvio essa sigla, para muita gente não é. E aqui a gente está com o objetivo de um todo. E, bom, STEM é uma sigla para Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Essa sigla ela foi feita para abranger um todo como uma profissão. Ou seja, todas as profissões que trabalham com inovação e com a procura de respostas são chamadas de profissões STEM. E eu estou aqui falando de STEM, mas como que as meninas elas entram nisso? Espera. Porque assim, a gente está aqui falando de STEM, mas a gente tem que lembrar que por muito tempo as meninas não podiam nem estudar, sabe? E quem dirá trabalhar com ciência, trabalhar com tecnologia e fazer novas inovações. E por mais que hoje em dia, quando a gente olha, por exemplo, um evento como aqui, a Campus Party, aqui tem, assim, bastante mulheres, a gente tem que olhar que a gente continua sendo minoria. Porque essas meninas, elas estão continuando sendo desincentivadas. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns fatos e algumas pesquisas. Que 6 em cada 10 meninas de escola pública não conhecem nenhum profissional das áreas de STEM. E isso pode parecer bobeira, pode parecer um fato relevante. Mas quando você fala que 6 em cada 10 meninas não vão ter nenhuma referência na área, você vai estar falando que essas meninas elas não vão ter nenhum incentivo. E elas não vão ter ninguém para se espelhar. E isso vai causar no futuro um impacto gigante. E a gente tem que reverter essa situação. Eu trouxe aqui também para vocês outra notícia que diz: quando se pergunta a meninos e meninas se conhecem uma mulher que trabalhe com STEAM, 57,1% respondem que não. Gente, isso aqui é um absurdo, de tão chocante. Por quê? Porque esses meninos e essas meninas, eles vão crescer achando que ciência não é lugar para menina. E isso vai causar uma defasagem muito grande. E vai ser sobre isso que eu vou falar hoje. Como a gente pode recuperar essa defasagem e como que a gente pode incentivar novas meninas a entrarem na área da ciência. Mas eu estou aqui falando com vocês de meninas, de ciência. Espera aí, só um segundinho, que não está passando. Eu estou aqui falando com vocês de meninas e de ciência, mas eu queria fazer uma pergunta. Quem que sou eu para falar disso? Porque eu vesti um macacão azul, eu cheguei aqui, eu comecei a falar o que era STEAM, eu falei sobre meninas na ciência, sobre a defasagem que a gente tem, mas eu não falei quem sou eu. E assim, quando eu falo quem eu sou, eu gosto de dividir minha história em 2 partes. Antes da ciência e depois da ciência. Porque antes da ciência, a minha vida era outra. E agora eu vou contar um pouquinho para vocês sobre a minha história. Vamos começar primeiro sobre a Giovana pequenininha, de 7 anos, que tinha o sonho de mudar o mundo de alguma forma. Pode parecer uma história clichê, mas eu gostava muito de criar invenções, do papel mesmo, para propor soluções para um mundo melhor. Mas isso era coisa de criança. E com o passar do tempo, quando eu entrei na escola e começaram a ter as primeiras provas, eu comecei a perder o interesse. Porque eu queria seguir muito a área
da ciência mesmo. Mas aí chegaram as provas de matemática e aí as minhas notas não eram o esperado. Para vocês terem uma noção, na minha primeira prova que eu fiz na minha vida, eu lembro que quase que todo mundo da minha sala de aula tirou 10. E eu tirei 7, 8, se eu não me engano. Isso para mim foi muito frustrante. E por mais que eu quisesse mudar o mundo, eu entendi que aquilo não era para mim. Porque se eu não era boa em matemática, então como que eu ia fazer uma equação para mudar o mundo? Certo? Meu incentivo também veio muito pela parte do meu pai. Por quê? Ele colocava para mim, quando eu ficava com medo, ia para a cama deles, um programa do History Channel que chama Alienígenas do Passado. Pode parecer um absurdo, porque eu tinha tudo para ter virado mufóloga. Mas eu, felizmente, não virei. E aquele programa me fez querer ter uma vontade de descobrir novos mundos e de saber se realmente existia vida fora da Terra. E por mais que eu tenha desistido de seguir a área da ciência, eu não desisti de saber se existiam ou não vida fora da Terra. E foi essa minha vontade que me fez entrar em um clube. E esse clube chamava Garotas na Ciência. Ele foi fundado por meninas que tinham, na época, entre 16 e 17 anos. E ele era um clube voltado ao incentivo mesmo de meninas no ensino médio. Nisso, eu era a menina dessa foto aqui. Eu tinha por volta dos meus 13 anos de idade. Eu entrei nesse clube. E assim que eu entrei, teve um evento. Esse evento, uma astrofísica deu uma palestra. E nessa palestra, ela contou sobre a história dela e sobre como ela tinha chegado aonde ela chegou. E o nome dela era Thaísa. E quando eu escutei aquela história, eu pensei, tá, eu sou ruim em matemática, mas não é isso que me define. Se ela conseguiu chegar nesse lugar, eu acho que eu consigo. Então, o que eu fiz? Eu voltei a querer seguir a área das ciências, mais especificamente a área da astrofísica, e eu tô aqui até hoje, sabe? Basicamente, essa é a minha história. Hoje eu não sou mais tão ruim em matemática, tá? Eu aprendi a estudar. E eu vou falar um pouquinho também sobre o que eu faço. Eu detectei um asteroide em parceria com a NASA. Ele chama GVA-001. O G é de Giovana, o V é de Veronês e o E é de Alves. No futuro, eu vou poder mudar o nome dele e aí eu vou poder dar o meu nome. Mas eu quero dar o sobrenome da minha família. Eu quero dar o Pedro e o Veronês, para assim homenagear todo mundo. Eu também identifiquei 3.100 novas galáxias para o Observatório do Japão. Eu representei o Brasil na Olimpíada Internacional de Física e Astronomia. E assim, quando você fala de uma garota que ficava de recuperação paralela nas provas e que ia mal, e você fala que essa mesma garota, 2 anos depois, foi para Houston fazer uma prova de física, é até um pouco contraditório, não é mesmo? Mas, gente, é possível. Quando uma menina tem incentivo, ela chega onde ela quiser. E eu acho que eu sou a prova disso, de verdade. Eu também fui medalhista na Olimpíada Internacional de Ciências, Wanda, lá de Singapura. Eu recebi um convite para representar o Brasil lá, mas infelizmente eu não consegui ir. Eu sou astronauta análoga, ou seja, eu participo de missões na Terra que me preparam para um dia ir para o espaço. E nessas missões a gente realiza pesquisas, treinamentos, enfim. E eu também sou ativista pelas meninas na área de STEM. O que significa? Significa que eu luto para que meninas que também tinham a mesma vontade que eu tinha na infância de mudar o mundo, saibam que isso é possível. E, basicamente, essa sou eu e essa é a minha história. E, bom, como vocês sabem, eu entrei na ciência por causa de uma iniciativa que falava sobre o incentivo a meninas no STEM. E por isso eu acho que eu sou apta a falar sobre isso. Porque hoje em dia eu sou presidente. Oi? Quê? Eu tenho 15 anos.
Enfim, hoje em dia eu sou presidente desse clube, que eu entrei quando eu tinha 13 anos, vice-presidente, na verdade. Enfim, é um clube das Nações Unidas, tem mais de 100 meninas participando e a gente luta bastante, sabe, para que isso seja possível. Pera. Aqui são alguns projetos que eu participo. Eu sou vice-presidente do Garotas na Ciência. Eu sou professora de astronomia também. Eu dou aula de astronomia para Olimpíadas no projeto Sem Parar. Eu escrevo artigos sobre foguetes para o projeto NOIC, para o pessoal conseguir participar das Olimpíadas que envolvem foguete, enfim. Inclusive, por um ano, eu fui recordista de São Paulo. Meu foguete foi o que voou mais longe aqui de São Paulo. Mas, infelizmente, esse ano, uma pessoa conseguiu bater o meu recorde. Eu sou embaixadora do Grupo in Space, que é um grupo de divulgação científica. Eu sou membro e dou palestras em escolas sobre incentivo à ciência, em como meninas podem participar, enfim, de projetos. Eu também, enfim, eu não vou falar sobre todos os projetos que eu participo, porque são bastantes. Mas eu falei aqui dos principais. E basicamente é isso. Essa sou eu, esses são os projetos que eu participo. Mas o que não dá para ver é que toda jovem que quer ter um futuro na ciência, ela só precisa de um empurrão. Porque o sonho ela já tem. Ou seja, ela já tem o sonho de querer seguir a ciência, ela já tem a vontade. E ela só precisa de alguém para chegar para ela e falar: ei, você consegue. Não é impossível. Porque se eu conseguir, eu acredito que qualquer menina consiga. E bom, como que esse empurrão pode ser dado? Esse empurrão, primeiro eu vou falar da parte das crianças, tá? Porque eu acho que falar de crianças é essencial. Por quê? Quando você fala de criança, você fala da menina que vai crescer e sentir a vontade. Então você vai estar falando de instigar essa criança para no futuro, quem sabe ela querer seguir a área das ciências e da tecnologia. E aí eu trouxe um exemplo que eu acho muito interessante, mas eu também vou dar outros, que é a linha da boneca Barbie. A Barbie tem uma linha só de meninas em STEM. Ou seja, ela tem uma linha de bonecas que tem profissões relacionadas à ciência e à tecnologia. E isso pode parecer simples, mas uma menina poder ver que tem uma boneca que segue a mesma profissão que ela quer seguir no futuro, gente, isso é incrível, de verdade. Eu falo isso porque outro dia eu fui em uma loja de brinquedos e eu entrei na seção masculina de brinquedos. E aí eu vi um monte de brinquedos relacionados à aviação, ao espaço. E quando eu vi aquilo, eu falei: gente, como assim, sabe? Quando eu era pequena, isso não tinha na área de meninas. Tinha na área de meninos, mas realmente não tinha. Era uma coisa assim, que nem passava na cabeça. E sabe que hoje, as escolas e, enfim, as instituições fazem brinquedos, todo mundo está preocupado em pensar nessas meninas. É incrível. Mas não são só brinquedos que podem incentivar as meninas na área da ciência. Filmes também para crianças que falem sobre ciências e, principalmente, que não falem só sobre ciência, mas que falem sobre mulheres cientistas. Porque quando a menina vê uma mulher cientista, ela vai se ver lá, sabe? E isso, vai trazer para ela uma vontade de também seguir a área, ou uma curiosidade. Enfim, também tem passeios científicos, enfim, mas isso eu vou falar mais tarde. Mas não são só crianças que precisam ser incentivadas, né? Também temos as empresas. Porque hoje em dia, eu estando na área, eu vejo muitas empresas que querem fazer projetos para meninas na ciência, enfim, para incentivar. Mas o que eu andei percebendo é que muitas vezes essas empresas, elas fazem projetos muito específicos e focados em um público muito específico. E esses projetos que tinham tudo para ser, assim, um sucesso enorme, para realmente motivar muitas meninas,
ficam focados só em quem já segue a ciência e só em meninas que já são da área. Ou muitas vezes os projetos ficam focados nos institutos federais e ETECs. Infelizmente, essa é uma realidade nas escolas públicas. Eu não vejo tantos projetos quando tem em Instituto Federal e ETEC. E assim, gente, tem pessoas de escola pública que têm um futuro imenso, sabe? Eu já vi amigos meus saírem de escolas públicas mega humildes do interior do Brasil e, assim, encontrarem asteroide, darem palestra, passarem, sei lá, em primeiro lugar na USP, passar em universidades internacionais. Então, não vai ser a escola que vai definir quem precisa ou não da oportunidade. E eu trouxe um exemplo, o projeto Conectadas. Ele é do Mercado Livre. E assim, gente, esse projeto, eu acho ele maravilhoso. Por quê? O Mercado Livre, a gente sabe que ele é, sim, uma empresa que mexe com tecnologias, mas ele não é focado em inovação e tecnologia só, sabe? Ele é focado em comércio também. Então, o Mercado Livre, ele fez uma parceria, começou um projeto, e o mais legal é que era aberto. Como assim era aberto? Qualquer menina que pudesse participar se inscrevia. Ela não precisava ter um currículo enorme, ela não precisava preencher 1001 taxas de inscrições malucas, não. E era um projeto incrível que ensinava meninas a programarem e no final levava elas lá para o Mercado Livre, para elas conhecerem. Essa menina da foto, gente, ela é minha amiga e ela me contou que antes ela não fazia ideia de como isso ia mudar a vida dela, sabe? Então, quando você fala de empresas incentivando, você fala da necessidade de trazer essas iniciativas para todos, em lugares que são abertos para todos. Como assim? Em vez de divulgar só na página do Instagram, só para, sei lá, 50 pessoas que já são da área verem, por que você não faz uma promoção no Instagram? Isso custa em torno de 20, 50 reais e coloca lá, público-alvo, todos. Isso vai atingir não só um público em específico, mas todo mundo. E em escolas também, enfim, para fazer ali a propaganda do seu projeto. Tem diversas formas de alcançar um público geral. E, bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de iniciativas incentivadoras e em quais locais as empresas podem atuar para incentivar as meninas. A gente tem as iniciativas escolares, onde uma empresa vai em uma escola, faz o trabalho que ela tinha que fazer lá na escola e fica por isso mesmo. Eu conheço um projeto muito legal que eles vão, olha de novo o Instituto Federal, eles vão nos institutos federais, eles apresentam um pouquinho sobre física para as meninas, os meninos, enfim, quem quiser participar, e convidam o pessoal para depois ir na Unesp, ter aulas de física. Inclusive, a Unesp tem aulas de física teórica gratuitas para todo mundo do ensino médio. Só que pouquíssima gente sabe disso. A gente também tem as iniciativas online, onde elas são feitas totalmente ou parcialmente online. Eu sou muito fã desse tipo de iniciativa. Por quê? Porque ele é uma iniciativa que vai abranger todo mundo, sabe? E eu conheço pessoas que, se não existissem iniciativas online, certamente eles não iam chegar onde estavam. Porque, enfim, moram em uma cidade muito do interior, não consegue ter acesso, e, de certa forma, online, essa pessoa iria, sim, conseguir ter acesso. Então, para mim, as iniciativas online são campeãs, também, enfim, pela participação das pessoas, que normalmente têm bem mais adesão, né? E também temos as iniciativas presenciais, onde tem um lugar fixo e, normalmente, as pessoas vão lá de sábado ou domingo aprender um pouquinho sobre tecnologia, ciência, enfim. Essas iniciativas também são muito legais. Dentro disso, você pode ter uma iniciativa presencial, mais uma divulgação ativa online. Enfim, o céu é o limite. Aí a gente também tem os hackathons que você pode proporcionar, mini cursos, palestras. Tudo isso as empresas podem fazer e vai proporcionar, assim, bastante coisa. Mas, assim, não são só empresas que podem incentivar. Não são só empresas. A gente também tem os professores, os pais e o pessoal em geral, né? Como que a gente pode fazer para ter mais incentivo para meninas na área da ciência?
Bom, a primeira coisa que eu quero falar é sobre exemplos como forma de incentivo. Eu vou falar isso aqui 1, 2, 3, 4, 100 vezes. Por quê? Quando uma menina, não importa se ela tem 5 ou se ela tem 15 anos, quando ela tem um incentivo e quando ela vê que teve uma cientista que conseguiu chegar no lugar que ela queria e que, de certa forma, ela saiu do mesmo lugar que essa menina estava, essa menina, ela vai, no futuro, gente, ela vai se imaginar no lugar dessa cientista. E vai ser muito mais encorajador para ela mesmo participar, enfim. Então, gente, é essencial, de verdade. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que as escolas podem fazer. Na parte escolar, oferecer atividades extracurriculares. Eu vou falar um pouquinho sobre essas atividades, porque muitas vezes elas são oferecidas, mas são oferecidas de um jeito um pouco errado. Por quê? Por exemplo, à tarde agora a gente vai ter aula de física. Que legal que vai ter aula de física, muito interessante, vai ter pessoas que vão se interessar. Mas como que essa aula de física ela vai ser aplicada? Você vai dar matéria no quadro, que nem acontece todo dia de manhã, ou você vai fazer uma aula prática de física para o pessoal realmente entender como a física funciona? Ou, sei lá, você vai ensinar matemática, ou você vai ensinar, sei lá, programação. Qual que vai atrair mais o jovem? O que vai atrair mais o jovem é o projeto que sai da grade curricular. Isso, assim, é extremamente importante. Outra coisa que é muito importante são o incentivo a Olimpíadas Científicas. Gente, Olimpíadas mudam o mundo e mudam a cabeça dos jovens, sabe? Porque quando o jovem entende que ele consegue passar em uma faculdade aqui do Brasil só com uma medalha em uma Olimpíada, ele vai querer participar, mas isso, infelizmente, não é muito divulgado. Mas agora eu vou falar. Eu conheço uma menina que ela ganhou uma medalha na Olimpíada Brasileira de Astronomia e ela passou em Engenharia Aeroespacial lá na UNB, com uma medalha. Então, gente, sabe o que é mais fácil, fazer um vestibular ou fazer uma Olimpíada? E, além disso, também tem as viagens, os contatos. O jovem entra em um mundo científico e tem que aprender coisas avançadas. Isso é incrível, sabe? Ele vai realmente se instigar mesmo a começar a procurar sobre. E também divulgar oportunidades gratuitas para os alunos. Como assim? Você que é professor, vai um dia no Google, tira 5 minutos do seu dia, pesquisa aí no Google, projetos de ciência online. Separa os 5 mais interessantes que você gostar mais e apresenta para os seus alunos um dia. Pode parecer bobeira, mas se um desses alunos se interessar e entrar nesse projeto, isso pode mudar a cabeça dele e pode ser que ano que vem ele esteja aqui no meu lugar, sabe? Então, o que pode parecer bobeira pode desencadear uma vontade do estudante e da estudante de realmente entrar na área. E isso, assim, é fundamental. Agora, o que os pais e familiares podem fazer para incentivar os filhos? Bom, a primeira coisa que eu acho assim, uma das mais importantes é apresentar filmes enfim, que tenham protagonistas que seguem áreas da ciência. Hoje em dia, felizmente, a gente tem alguns filmes que, enfim, mostram isso e dá para apresentar, sabe? E isso, gente, pode parecer, como eu falei antes, pode parecer um ato simples. Mas quando uma menina se vê naquele lugar daquela cientista, para ela vai ser muito gratificante, porque ela vai ter alguma coisa para acreditar, sabe? E isso é, enfim, renovador. Agora, apresentar histórias de mulheres nas áreas de STEM. Como eu falei antes, né? Ela vai se ver naquele lugar e aí ela vai querer seguir a área, ou nem vai querer seguir a área, mas ela vai entender que é possível para ela, sabe? Porque quando você fala de incentivo, eu não estou falando aqui que agora toda menina que participar de um projeto X, ela vai querer fazer faculdade de física. Não, gente. Não é assim que o mundo funciona. Mas agora toda menina que participar do projeto X, ela vai entender que ela pode seguir a faculdade de física. E esse pode é a nossa barreira, sabe? O poder e não poder. O que eu vou ser e o que eu não vou ser. E levar passeios culturais científicos. Isso, gente, também é muito legal, porque quando a pessoa está em um passeio cultural, quando a jovem ela se vê em um lugar onde tem ciência, ela vai, de certa forma, se sentir instigada a pesquisar mais, ou só uma curiosidade mesmo.
Isso pode despertar uma paixão por ciência que ela nem imagina. Isso é muito legal. E agora vamos falar um pouquinho sobre indicações, né? Porque eu falei aqui para vocês para levar em passeio cultural, para mostrar filme, para falar de cientista, mas eu não falei o nome de nenhuma cientista. Então, como que a gente pode fazer? Tem a Ada Lovelace, ela foi a primeira mulher a criar um código de programação. Eu não vou falar muito sobre ela aqui, porque eu quero deixar para vocês pesquisarem. Se vocês quiserem tirar uma foto desse slide e depois pesquisarem, pesquisem. A gente tem o filme Não Olhe para Cima, em que a protagonista, ela é astrofísica. Eu sou muito fã desse filme porque o jeito que ela procura os asteroides é exatamente o mesmo jeito que eu procuro. E, assim, é bem realista esse filme. Ele mostra bastante como essa mulher da ciência é um pouco até desencorajador. Mas eu recomendo ele para meninas um pouquinho mais velhas, porque para crianças ele não é muito interessante. E também tem o Museu Catavento. Ele é gratuito todas as terças-feiras. E lá é um lugar de imensa imersão científica, sabe? E é isso. Muito obrigada por terem assistido. E é isso, muito obrigada. Eu queria terminar essa palestra aqui com uma frase, que é: quando uma menina tem incentivo, ela chega onde ela quiser. E, bom, como eu falei para vocês a palestra inteira, quando a menina ela vai ser incentivada e ela vai ter exemplos e vai perceber que ela não está sozinha, ela vai poder chegar onde ela quiser realmente. E eu gosto sempre de me usar de exemplo, porque se eu não tivesse sido incentivada, eu estaria em qualquer lugar agora, menos aqui, sabe? Então, assim eu termino essa palestra, e é isso. Muito obrigada. Agora eu vou abrir para perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Tudo bem? Essa pergunta é para todo mundo. É para todo mundo. Porque a gente, ainda que é mulher, mãe, tem que cuidar de mãe, filho, avô, ainda tem que fazer parte tem que ter um perfil para fazer parte dessas comunidades. Por quê? Por que será? A gente tem que ter perfil para entrar num grupo de ciência e tecnologia de estudo para mulher. Isso aqui não é para ela, é para todo mundo. Se você quiser responder, tudo bem. Mas meu sangue ferve quando eu vejo isso, porque é muita mulher grávida, muita mulher tendo filho, muita mulher que não consegue entrar no mercado de trabalho. Entende? Isso me deixa indignada, desculpa. Essa pergunta é para você. Hoje eu ouvi parte dessa palestra. Beleza. Então, hoje em dia, infelizmente, isso ainda acontece. Mas a gente está tentando ao máximo reverter isso, sabe? Eu falo porque eu mesma sou uma ativista pelas meninas na área de STEM. E aí, quando você fala disso, a gente está falando de hoje uma realidade que a gente quer mudar. E como que... Eu vou falar primeiro como que eu estou mudando e como eu vejo que isso está mudando, tá? Hoje, no Garotas na Ciência, as meninas podem entrar, a gente aceita todo mundo praticamente, sabe? Então, é bem amplo assim, sabe? E aí as meninas conseguem ter o incentivo e perceber que não é só uma menina que já é da área, que vai conseguir, sei lá, encontrar um asteroide, identificar uma galáxia, enfim. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem. E aí você falou por quê? Enfim, hoje, a gente conseguiu ao máximo reverter a situação. Mas a gente tem que lembrar que 100 anos atrás, uma menina estudar era loucura. Então, isso acontece porque há 100 anos isso era uma loucura. E hoje em dia, a gente está tentando reverter, sabe? E acho que é isso, basicamente.
Bom dia. Alguém aí? Quando você fala sobre os professores e escolas trazer, né, incentivo, você teve na sua caminhada e se você se lembra desse incentivo dentro da educação que você frequentou? Então, esse é um pouco polêmico. Por quê? A minha escola, assim, eu tive uma professora. Eu não vou falar que eu não tive incentivo nenhum por parte da escola, porque seria mentira. Porque eu tive uma professora que, quando logo eu entrei no Garotas da Ciência, ela gostava de ficar me perguntando sobre o que eu estava fazendo lá, ela gostava de, enfim, me questionar e afins. Mas a minha escola, como um todo, não é uma grande incentivadora. Eu tento mudar isso, sabe? Mas, infelizmente, ela é muito fechada, porque é uma escola católica, então, para eles incentivar, assim, não é muito bom. Mas, basicamente, é isso. Oi. Primeiro eu gostaria de te dar os parabéns, porque o que você faz é muito importante, você está fazendo muito bem feito, você está de parabéns, eu quero que você continue assim. E aí eu vou falar não para as meninas, mas para os meninos. Porque, olha só, na área de tecnologia, na área de STEM, estamos no século XXI, são várias tecnologias novas que estão surgindo. Eu costumo dizer que os problemas simples que já podiam ser resolvidos com uma pessoa, já foram resolvidos, esse barco já zarpou. Hoje em dia, todos os problemas que carecem de resolução são problemas complexos, são problemas que precisam de todo mundo, de todos os cérebros, de todos os gênios. E eu costumo falar, é muito triste que o Brasil tenha essa condição de divisão, onde a gente pode ter o futuro Einstein, o futuro Feynman, o futuro gênio, de repente sendo desperdiçado porque nasceu na classe social errada, no estado errado, com o sexo errado. A gente tem que ter, principalmente em STEM, onde a gente tem desafios muito grandes a cumprir, a gente tem que ter essa rede de busca pelos gênios, pelos potenciais, o mais abrangente possível. E eu acho que você está fazendo parte disso. É muito lindo o que você está falando. Sim, olha, já encerrou aqui, mas eu vou falar rapidinho, que a grande maioria dos jovens que eu conheço, que participam de iniciativas, foram para Olimpíadas Internacionais, passaram em faculdades lá fora, muitos deles, se não a grande maioria, vieram de cidades do interior, onde tinha pouco conhecimento sobre os assuntos, e, além disso, também tinha pouco financeiro, sabe? Hoje em dia, a gente tem muitas escolas caça-talentos, ou seja, o jovem ele faz a Olimpíada de Escolas Públicas de Matemática, que ela é obrigatória, e aí tem algumas escolas que veem o ranking e convidam os alunos para se mudarem para uma cidade, que não irei citar o nome, mas quem está assistindo e conhece sabe que cidade é essa. E aí os jovens, nesse lugar, eles têm lá uma rede muito grande de apoio. Mas, infelizmente, é só para quem se destaca em Olimpíadas, sabe? Então, por que o jovem tem que ser o Einstein e tirar nota 1000 na Olimpíada para ter uma educação de qualidade? Eu termino, acho que, com esse questionamento mesmo. E é isso.